99% de desconto para quitar uma dívida. Parece bom demais para ser verdade, né? A gente vê uma promessa dessas e na hora a esperança acende. Mas logo em seguida já vem a desconfiança. Será que é golpe? Tem alguma pegadinha aí? Bom, hoje a gente vai abrir essa caixa preta do Feirão Serasa para descobrir a verdade que os bancos, digamos, preferem não contar. E antes de mergulhar nos números, nas estratégias, vamos falar de um sentimento. Se essa história toda de desconto causa uma certa ansiedade, saiba que essa sensação é super comum. Uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostrou uma coisa bem séria. 74% dos brasileiros endividados se sentem mais ansiosos por causa das dívidas. É um peso de verdade que afeta a saúde. E olha, é um peso compartilhado por muita, mas muita gente. Estamos falando de quase 68 milhões de consumidores com o nome negativado no Brasil. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a população de vários países por aí. Ou seja, é um problema coletivo, sistêmico. Não é só uma falha individual. E essa confirmação vem de especialistas, viu? O José César da Costa, que é presidente da CNDL, resumiu perfeitamente o que muita gente sente. Ele disse: a inadimplência traz impactos tanto no âmbito financeiro, mas também na saúde emocional e física das pessoas. Ou seja, não é só sobre dinheiro, é sobre bem-estar, sobre conseguir dormir à noite, ter paz. E aí, no meio dessa angústia toda, aparece isso. Uma oferta que brilha na tela, uma promessa de recomeço, um desconto que parece inacreditável. A solução parece estar ali, a um clique de distância. Mas é exatamente aqui que mora tanto o perigo quanto a oportunidade. É a isca, né? A questão é, será que vale a pena morder? Então, vamos direto ao ponto que interessa. Qual é a tal verdade que os bancos não contam por trás desses descontos gigantescos? O que está em jogo de verdade quando se clica naquele botão de negociar agora? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa decifrar as regras do jogo. Nesta primeira parte, vamos dar uma olhada na mecânica por trás de cada acordo. Assim, dá para saber exatamente com quem se está negociando. Primeiro ponto, e esse aqui é talvez o mais importante de todos. A Serasa não é a dona da dívida. Pensa nela como se fosse um grande shopping center de negociações. Ela oferece o espaço, a plataforma, a segurança. Mas quem está vendendo o acordo, o dono da loja mesmo, é a empresa para quem se deve. E isso já nos leva direto para o segundo ponto. Se a Serasa é o shopping, quem é que define o preço e o tamanho do desconto? A própria empresa credora. Isso mesmo. Cada uma daquelas ofertas de 90%, 99% de desconto que aparece na tela foi criada e aprovada pelo banco ou pela financeira que é a dona da dívida original. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Por que eles fariam isso? Por que um banco abriria mão de 99% de uma dívida? A lógica é bem simples e, claro, os bancos não fazem propaganda disso. Para eles, receber R$ 100 de uma dívida de 10 mil que eles já davam como perdida é lucro. É muito melhor receber alguma coisa do que não receber absolutamente nada. E entender isso, como diz brilhantemente o Gustavo Cerbasi nessa citação, muda completamente o jogo. A negociação deixa de ser um pedido de favor e passa a ser uma conversa de negócios. Quando se chega com um plano, mostrando organização, seriedade, o poder fica mais equilibrado. Fica claro que os dois lados querem resolver o problema. Ok, agora que a gente já entendeu a lógica do credor, o jogo muda de figura. O foco passa a ser na estratégia de quem deve. Então, nessa segunda parte, vamos montar um verdadeiro plano de batalha para sair da defensiva e assumir o controle da quitação das dívidas. Antes mesmo de pensar em aceitar qualquer oferta, o primeiro passo é interno, é o dever de casa. Primeiro, mapear tudo, sem esconder nada, colocar tudo na mesa, seja numa planilha ou num caderno. Segundo, conhecer o orçamento real, saber quanto dinheiro de fato sobra no fim do mês. E terceiro, um ponto fundamental, fazer um corte radical nas despesas, mesmo que seja só por um tempo. É um sacrifício concentrado para ter um alívio que dura. Com um mapa da dívida na mão, geralmente aparecem dois caminhos principais. De um lado, o método Avalanche, que é pura matemática. Atacar primeiro a dívida que tem os juros mais altos. No final, economiza-se mais dinheiro. Do outro lado, o método Bola de Neve, que é pura psicologia. Atacar primeiro a menor dívida sem se importar com os juros. A ideia aqui é gerar pequenas vitórias rápidas para manter a motivação lá em cima. A escolha é entre o mais racional e o mais motivacional. Vamos ver como isso funciona na prática. Dá uma olhada nessa tabela.
O rotativo do cartão de crédito, sabe aquela dívida que se forma quando não se paga a fatura inteira, pode chegar a 15% ao mês. O cheque especial, 12%. São juros que viram um monstro muito rápido. Pela matemática, o método Avalanche diria para atacar essas dívidas com tudo, porque são elas que mais sangram o orçamento. E o impacto psicológico delas, como a tabela mostra, é de pânico e perda de chão. Só que a matemática não conta a história toda. E esse slide aqui é a prova disso. Um estudo da respeitada Kellogg School descobriu uma coisa fascinante. As pessoas que quitam as contas menores primeiro têm uma chance muito maior de quitar todas as dívidas. E por quê? Porque cada pequena vitória funciona como um reforço positivo muito poderoso. Ajuda a combater aquela sensação de que o problema é grande demais e dá gás para continuar na luta. Certo. O sistema já foi entendido, o plano está feito e o método escolhido. Agora é hora de ir para a parte prática. Nesta terceira parte, vamos ver como navegar na plataforma e tomar a decisão final, fechar o acordo certo para cada situação. O processo na plataforma, na verdade, é bem direto. Foi feito para ser simples. É só acessar o Serasa Limpa Nome, analisar as ofertas que as empresas liberaram para aquele CPF e escolher a que realmente se encaixa na realidade financeira e, por fim, gerar o boleto do acordo. É tudo rápido e 100% online. Mas, antes de clicar em Gerar Boleto, calma, pare e se faça a pergunta de ouro. A regra de ouro é esta: a nova parcela cabe no meu orçamento mensal, com folga? Atenção, não é cabe apertado, não é cabe se eu fizer um milagre, é com folga. Se a resposta não for um sim bem seguro, esse acordo não é o ideal. Porque aceitar um acordo que não dá para cumprir é a armadilha que joga a pessoa de volta para o ciclo da dívida. E é justamente esse medo que a gente precisa vencer com planejamento. E depois de quitar a última parcela, a batalha pode estar acabado, mas o jogo da saúde financeira continua. Nesta última parte, vamos falar sobre como manter o nome limpo e construir um futuro financeiro sólido daqui para frente. Manter o nome limpo é sobre criar hábitos. O primeiro, criar uma reserva de emergência, mesmo que seja pequena no começo. Depois, acompanhar o orçamento todo santo mês, sem falhar. Usar o crédito com consciência, como uma ferramenta e não como uma extensão da renda. Evitar comprometer mais de 30% do que se ganha com parcelas. E o básico, que faz toda a diferença: pagar tudo sempre em dia. No fim das contas, ofertas com grandes descontos não são milagres e nem são armadilhas por si sós. São ferramentas de negócio. A verdadeira mudança acontece quando se entende as regras do jogo e se usa essas ferramentas a seu favor, com um bom plano por trás. A liberdade financeira começa com o primeiro passo, com a primeira decisão consciente. Qual vai ser o seu?